Olá, você de casa que nos acompanha. Está começando agora mais uma edição do programa Fala Deputado pela TVA e também pela Rádio AL. É nesse espaço aqui que nós damos destaque para a atuação parlamentar. E a cada edição recebemos um dos 40 deputados estaduais para falar dessa atuação e das repercussões na vida dos catarinenses. No programa de hoje, o nosso bate-papo é com a deputada Luciane Carminati, do PT, ela que já estava nos devendo uma visita há algum tempo, mas conseguiu um espaço na agenda. Tudo bem, deputada? Prazer tê-la aqui. Tudo bem, prazer é meu. Deputada, ano que começa e os desafios na área que a senhora defende e que os telespectadores bem conhecem, a da educação, continuam. Hoje nós temos uma discussão bastante pontual que é no que diz respeito à progressão dos professores. Qual é a situação que se coloca hoje em relação a esse tema? Então, para que os ouvintes e os telespectadores possam entender melhor, o professor, além da sua remuneração inicial, que é o piso, ele tem também uma progressão conforme o tempo de serviço. Então, a cada 3 anos, ele tem uma progressão funcional, um percentual que varia 5%, 6% ou 10%. O que tem acontecido é que, em 2012, os professores tiveram dias de paralisação. Esses dias foram abonados. No entanto, o dia que decretou, na Assembleia Estadual da categoria que decretou a greve, o governo não está aceitando este dia de paralisação. Com isso, o que está acontecendo? Os professores que já não tiveram reajuste salarial, mesmo a inflação ou aumento salarial, eles estão agora perdendo a progressão por conta deste dia e por conta desta imposição, eu diria. Nós estamos trabalhando para reverter isso, porque nós entendemos que é um direito do servidor também se organizar e a nossa Constituição garante a liberdade sindical. E é claro que garantir a liberdade sindical significa, se a categoria definiu greve, é um direito, tem que ser comunicado dentro da legalidade, mas não tem assembleia se não tiver a paralisação. Como que os professores vão sair do oeste, do meio oeste, do sul, né, do interior do estado para vir para uma assembleia sem faltar o trabalho naquele momento. Então, os professores repuseram, recomporam esse dia no calendário letivo, mas estão sendo prejudicados na ascensão funcional, na progressão. Então, estamos trabalhando no sentido de reverter para que haja anistia desta falta e pelo menos se garanta aquilo que está na Constituição, que é a liberdade de atuação sindical dentro dos parâmetros legais, mas também a carreira e a progressão funcional. Quando a senhora diz que os professores estão sendo prejudicados, isso é no contra-cheque, propriamente dito? Concretamente, salário menor do que o mês anterior, porque você calcula de 2012, teve falta injustificada, uma vez que isso não é aceito como uma falta justificada, mesmo que esse dia foi trabalhado posteriormente com os alunos para atender os 200 dias letivos, conforme a legislação educacional prevê, mesmo assim eles estão sendo prejudicados na remuneração, estão perdendo salário, perdendo remuneração já no contra-cheque agora de 2015. E já havia um entendimento por parte do governo de desconsiderar essas faltas, né? Nós estranhamos muito porque o governo considerou, pauta da mesa de negociação. Eu acho que a gente precisa, numa democracia, aprender a dialogar e cada um ceder um pouco. Então, os professores, quando cumprem os 200 dias letivos, que significa trabalho, que significa abrir mão do sábado ou de um feriado, eles estão cumprindo com a sua parte. Agora, o governo está punindo. Então, nós não aceitamos essa punição, porque, como eu falei, além de não ter reajuste salarial nos últimos anos, eles estão tendo decréscimo na sua remuneração por esse impeditivo em função de não considerar essa falta justificável. Qual é o caminho para solucionar isso? É a mesa de conversa mesmo? Primeiro, acho que é o entendimento do governo, Há setores dentro do governo que têm uma leitura favorável, outros não. Às vezes isso nem chega ao governador, eu tenho falado isso. Precisa chegar ao governador e o governador precisa decidir. Se nós cometemos esse equívoco, são 1.380 professores que estão em sala de aula sendo prejudicados. Ou se a gente entende que numa democracia as duas partes precisam cada uma ceder um pouco, dialogar e a gente avançar. E eu digo mais, numa democracia você quer também que o cidadão não seja prejudicado. As nossas crianças, quando tem um professor que pega um contra-cheque com salário menor do que o mês anterior, os nossos alunos também são prejudicados porque tem à sua frente um professor desmotivado. A senhora teve recentemente um projeto de sua origem
de sua autoria, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que diz respeito à criação de um novo mecanismo para ajudar no combate à violência contra a mulher. É um banco de dados, é isso mesmo? Exatamente. Hoje o que tem? Nós temos a Lei Maria da Penha, que ela permite que, no caso de um boletim de ocorrência, a vítima da violência doméstica faz o BO nas delegacias da mulher. No entanto, faltam alguns dados. Nós percebemos a dificuldade de entender melhor qual é o perfil da mulher vítima de violência e também o perfil do agressor. E se a gente não tem esses dados melhor trabalhados e falta informação, como que você trabalha e você pensa a prevenção e as políticas públicas? O diagnóstico é sempre fundamental para um planejamento, para a execução das políticas. Então, o que nós garantimos nesta lei? Nós queremos saber a qualificação da vítima da violência, do agressor, qualificação profissional, se já teve medidas protetivas, se tem filhos, que idade, até se é menino, menina, com quem fica, quantas prisões já teve o agressor, enfim. Esses dados possibilitam que a gente possa traçar melhor o problema e intervir. É criar um perfil mesmo. É criar um perfil e, a partir daí, as instituições de ensino, as universidades têm trabalhos belíssimos nisso, enfim, muitas entidades, organismos que estão ligados a esse tema, que têm essa preocupação, possam buscar esses dados melhor trabalhados e, a partir daí, cobrar também a execução de políticas, eu diria, mais globalizantes, né? E que a gente possa ter efetivamente a redução do índice de violência contra a mulher. Isso também é um incentivo, porque muitas mulheres não fazem a denúncia, né, deputada? Muitas por uma série de condições, pela cultura, pelo medo, pelo constrangimento dos vizinhos, dos amigos e, é claro, também eu diria, pela ineficácia, muitas vezes, dessa proteção social que ela deveria ter, porque ela pensa, olha, e o meu filho, onde eu vou deixar? E a casa? Eu vou ter que sair, né? Como que fica isso? É por isso que nós precisamos trabalhar integrado, né? O Juizado da Mulher, o Ministério Público, delegacia, as políticas de Estado, as prefeituras, porque a violência doméstica atinge a família, não é só a mulher, a família como um todo e, portanto, a sociedade também. Deputada, além da atuação parlamentar, evidentemente, a senhora tem a sua atuação partidária. E nós estamos vivendo um momento em especial no país em que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, está vivenciando a possibilidade de ter a presidenta Dilma Rousseff no centro de um processo de impeachment. Como é que a senhora analisa esse cenário, as manifestações que têm acontecido e a recente decisão do PMDB, que sempre foi um partido de apoio ao governo, de agora cortar relações com o governo da presidente Dilma? Muito ruim esse momento, né? Muito ruim porque a gente tem tido dificuldade de dialogar sobre a situação. As pessoas parecem que estão confundindo como um jogo de futebol. Você é meu inimigo, meu adversário. Não é isso, né? Política não se faz assim. Nós precisaríamos ter a condição de sentar na mesa e dialogar sobre os problemas do país. E eu gostaria que, nesse momento, nós não estivéssemos discutindo o impeachment, ou melhor dizendo, o golpe de uma presidenta que não tem crime algum. Porque, veja bem, ela só pode ser julgada durante o seu mandato, certo? As contas que deram origem ao impeachment, que é objeto de discussão no Congresso Nacional, é de 2014. Portanto, é do mandato anterior. De 2015, vai ser julgado agora em abril pelo Tribunal de Contas da União. Então, efetivamente, mesmo que a nossa Constituição garante o impeachment como um mecanismo legal, mas mecanismo legal desde que haja crime de responsabilidade. Qual é o crime de responsabilidade que existe? Não há crime. E, portanto, se não há crime, há golpe. Acho muito ruim. Nesse momento, nós deveríamos estar discutindo com toda a sociedade e os partidos que compõem o Congresso Nacional e que têm responsabilidade com esse país, e não apenas disputa pelo poder a qualquer custo, nós deveríamos estar discutindo como crescer o Brasil, como fomentar a economia, como reduzir o desemprego. Hoje mesmo foi lançado Minha Casa Minha Vida 3. Nesse sentido, como que isso vai impactar nos municípios? Que mecanismos, que legislações, como nós vamos fazer com que mais pessoas tenham casa, tenham direitos, tenham cidadania? Esse é o debate que nós deveríamos fazer. Acho muito ruim o que o PMDB está fazendo, a história não perdoará, muito ruim pelo velho MDB de guerra. Eu assistia ontem às diretas já, aquele movimento lindo chamado em São Paulo, a passeata dos 100 mil, né? E a gente via que as pautas eram outras, muito mais nobres, de fortalecimento da democracia. Hoje, infelizmente, a pauta está rebaixada,
é ódio, é disputa pelo poder. E não se enganem que não é combate à corrupção, porque efetivamente nunca na história desse país tanta corrupção foi tirada debaixo do tapete e pequeno e grande foi para a cadeia, que é o que eu acredito. Quem roubou tem que pagar, mas dentro dos rigores da lei. Dentro desse processo, o próprio ministro Jacques Wagner disse que talvez seja um momento importante para que o PT repactue as suas associações, enfim, as suas coligações. Você acha que isso pode fortalecer o partido no momento em que ele está tão frágil no cenário nacional? Tem uma frase que diz assim, que às vezes perder é ganhar. Eu diria que esse momento pode ser isso. Nós perdemos um apoio importante. Eu não vou aqui falar mal agora do PMDB porque deixou o governo. Eu acho que teve uma tarefa importante, mas infelizmente nesse momento está faltando sobriedade e sabedoria para entender o seu papel na condução de uma crise muito mais política do que econômica. Eu diria que o nosso governo vai continuar, ele foi eleito por 4 anos, tem questões a serem corrigidas, que nós mesmos entendemos que é preciso corrigir algumas coisas, mas nós vamos continuar recompondo esse governo com quem está a fim de defender a democracia e quem de fato está preocupado com a inclusão do nosso povo, com o fortalecimento das políticas sociais. Eu quero ver mais gente na universidade, mais negros na universidade, mais pobres tendo direito à casa, à renda, à remuneração. Acho que o nosso foco tem que ser esse. Nós vamos trabalhar com quem é aliado nesse projeto. Quem não quer servir a esse projeto, é bom que saia mesmo nesse momento, porque às vezes o inimigo mora ao lado e nós temos que saber com quem nós estamos contando. Ok, deputada, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço mesmo. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.